Então vamos lá, Lucas 7, versículo de número 11 até o versículo de número 16. E aconteceu que no dia seguinte, ele quem? Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a tristeza que a morte traz, que a morte causa nas nossas vidas. E sobre o dom de Deus, ou o presente de Deus, que é a vida eterna. Nessa passagem do Evangelho, nós vemos o Senhor Jesus Cristo se dirigindo a uma cidade, que é chamada aqui de Naim. É uma cidade, uma pequena cidade, também chamada aqui de Naim. E essa cidade é uma cidade que ela é cercada por muros. E o cemitério da cidade ficava do lado de fora, não ficava dentro da cidade, ficava num lugar afastado. É como nos dias de hoje, nós temos algum cemitério. Quem já foi em cemitério? Alguém já foi em cemitério? Alguém já passou próximo de um cemitério? Já, né? Todos nós já passamos próximos de um cemitério. Então, geralmente é um lugar reservado para enterrar pessoas que morreram, pessoas mortas. E nesse lugar aqui também havia um lugar fora da cidade em que eles iam enterrar os mortos, enterrar aquelas pessoas que morreram. E nós vemos aqui esta viúva. Ela já havia perdido o seu marido. Nós não sabemos como o seu marido morreu, mas aqui fala que também morreu o seu filho. Fala que ele era jovem, não é nos dito a idade, mas talvez fosse uma idade em que ele já ajudasse muito a sua mãe, e ele já trabalhasse e fizesse muitas coisas, e ela dependia muito dele, né? E ela tinha nele uma fonte de alegria, uma fonte de esperança, em que um dia ele iria se casar, ia ter filhos, e que ela veria assim os seus netos. Mas nós vemos que a morte, ela colocou um ponto final na vida daquele jovem. E a morte, ela faz isso também, porque nós que trabalhamos, vocês ainda não trabalham, um dia vão trabalhar, vão ganhar o seu dinheiro. Então, cada um vai ter uma profissão que vai escolher, e você vai fazer você vai fazer aquilo que você gosta, seja médico, seja engenheiro, ou motorista, seja o que for. E num determinado tempo do mês você vai receber o seu salário. É com o seu salário que você paga as suas contas, é com o seu salário que você compra as coisas que você quer. Mas aqui nós vemos o quê? Que se nós servirmos ao pecado, então um dia nós seremos pagos. E o que é esse pagamento? Porque pense o seguinte: nós devemos pensar o seguinte: o pecado, ele é como um patrão. Você tem lá, você trabalha o mês inteiro, então você tem um patrão.
Perdão. E quando você acaba os dias de trabalho ali, você completa aqueles dias, seja 20, ou tem pessoas que recebem de 15 em 15 dias, então ele vem te dar o seu salário. Ele paga e você fica alegre, você fica feliz. Você consegue comprar uma roupa, você consegue pagar a conta de água, você consegue viajar, você consegue ir para outros lugares com dinheiro. Mas imagine que você trabalhou 30 dias e ao invés de ele te dar o seu salário, o seu dinheiro, pela qual você trabalhou, ele te desse veneno para ratos. Você ia falar, ah, credo. Você ia achar aquilo terrível. Você ia ficar muito triste, muito chateado. Mas é o que acontece. Na nossa vida, crianças, nós estamos seguindo por dois percursos, ou dois caminhos. Você já viu quando na TV, quando vai levando uma pessoa morta, geralmente vai um monte de pessoas atrás, não é? Algumas pessoas vão levando o caixão e outras pessoas vão atrás chorando, não é isso? Isso é chamado de cortejo fúnebre. Eles estão lamentando, eles estão chorando pelaquela pessoa que partiu. Então nessa vida é como se nós estivéssemos caminhando também em alguma direção. Mas em qual direção nós estamos caminhando? Para entrar na presença de Deus no céu ou para irmos para um lugar de condenação? Então a morte, ela tem o poder da morte, que aquela mulher ela não poderia evitar. Não poderia evitar. Em algum momento, a morte ela vai nos encontrar. Em algum momento a morte vai chegar para nós. E quem de nós, mesmo nós que somos muito jovens, nós pensamos o seguinte: o natural de uma pessoa é morrer quando está velha. Não é verdade? Doente. Eu não sou velho, você pensa, eu não sou velho, eu não estou doente, então eu vou viver muitos anos. Não é verdade, João? Mas você sabia que a morte, ela não respeita idade? Nós podemos estar bem, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma doença, e a morte pode vir sobre as nossas vidas e nós morrermos instantaneamente. Eu conheci durante a minha vida, hoje eu sou um homem adulto, mas já fui criança. Eu já passei na adolescência. Eu vi crianças morrerem, eu vi jovens morrerem, e morreram assim de repente, do nada morreram. E será que essas pessoas, esses jovens, essas crianças estavam preparados para morrer? Eu vinha subindo aqui para a igreja, essa avenida principal, ao Bom Pastor, e eu passei na frente de uma casa e eu ouvi uma mulher falar assim para alguém, não sei, só ouvi. Ela falou assim, você está querendo ir para o país do pé junto. O que ela está querendo dizer, país do pé junto? Né? Quando nós morremos, nós somos colocados numa posição, né? Assim, os pés são encostados uns nos outros. Ela está querendo dizer que você está querendo morrer, ela falou para o homem. Homem ou mulher, não sei quem que era. E eu pensei, mas o grande problema não é morrer. Se eu vou morrer jovem, se eu vou morrer na adolescência, se eu vou morrer adulto. O grande problema é morrer sem ser salvo. Esse é o grande problema. Porque morrer, todos nós vamos morrer um dia. A morte, ela não vai respeitar, ela não vai dizer, você é muito jovem, vou vir em outra hora. A morte não vai dizer, você não está doente, você está muito saudável, eu vou vir em outra hora. Não. A morte vai chegar na nossa vida, nós devemos estar preparados. Então a morte, ela é um poder que não respeita a nossa idade, a nossa cor, a nossa inteligência, ela não respeita. Fala aí,
A minha mãe já mostrou um vídeo pra mim que a moça pergunta pro moço: qual é o segredo de viver 100 anos? É só não morrer, ele disse. Pois é. Mas tem como não morrer? E por que nós morremos? Porque a morte existe. Porque nós somos pecadores. E como eu disse, se nós somos pecadores, o salário, o que nós vamos receber por sermos pecadores é a morte. O salário do pecado, ele é a morte. A morte aqui e a eterna separação de Deus, a eterna condenação, na qual vão todos aqueles que ainda não foram a Cristo para receber o dom da vida. O dom da vida. Os recursos dela se esgotaram. As pessoas poderiam consolá-la, poderiam apoiar a ela. Nós imaginamos toda a cidade saindo daquele vilarejo e se dirigindo ao cemitério junto com ela, todos chorando e lamentando. Mas o dom da vida, o presente da vida, o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, prestem atenção, crianças, olhem para mim. Naquele dia, o Senhor Jesus Cristo falou: vamos a tal cidade chamada Naim. Falou: mas fazer o que lá? Nunca ouvi falar dessa cidade. Se fosse no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, né? A Pedra da Gávea, ver o mar, em Londres, né? Ou na Holanda. Mas não, uma cidade chamada Naim. O que tem lá? Tem rio? Tem a Pedra da Gávea? Tem os bondinhos? Tem barco? Eu posso andar de jangada? Não tem nada disso. É um lugar totalmente obscuro. Tinha pessoas assim, moravam pessoas lá. Mas era um lugar desconhecido, não era um lugar que... E o Senhor Jesus Cristo foi lá, foi até aquele lugar porque Ele queria. Ele sabia do que havia acontecido com esta mulher. Ele foi lá justamente para ressuscitar aquele jovem. Justamente para isso. Ele foi somente com esse objetivo. Ressuscitar aquele jovem. E quando ele chegou lá, ele viu aquela mulher, porque aquela mulher estava saindo junto com o cortejo, junto com a multidão. Então o que acontece? Eles se encontraram ali na porta da cidade. Aquela multidão chorando e aquela multidão alegre, com grande ânimo. E Jesus deu de frente com aquela mulher, chorando. E o que ele fez? Ele falou: não chores. Diferente das pessoas que consolaram aquela mulher, que falaram: não chore, o Senhor Jesus Cristo poderia fazer algo por ela. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. E interessante é que quando o Senhor Jesus Cristo ele chegou ali e ele falou aquelas palavras àquela mulher, pode falar, João. Se a gente morrer, vai ter uma nova terra? Se a gente morrer, a gente vai ter uma nova terra? Existe um lugar preparado para aqueles que foram salvos. É chamado na Bíblia de paraíso, o lugar onde está Cristo. Mas existe um lugar para aqueles que não foram salvos, que é chamado da Bíblia de inferno, lugar de condenação. Pode falar, irmã. Se a gente não morrer, você
Senhor Jesus Cristo vai voltar para a terra e vai vir uma nova terra. Exatamente. Se nós estivermos vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então nós entraremos com Ele, aqueles que foram salvos. Mas aqueles que não foram salvos, que não foram a Cristo para receber a salvação, serão lançados para longe da presença de Deus, vão para um lugar de condenação. Então, o que nós podemos ver quando o Senhor Jesus Cristo ele chega ali? Ele falou palavras de amor, de compaixão, gentil àquela viúva. E ele disse ao jovem: jovem, te digo, levanta-te. Somente o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da vida, que é o próprio presente de Deus à humanidade, pode dar a nós a vida eterna. Ele disse àquele jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. Mas aquele jovem, ele estava morto. Ele já tinha parado de respirar. O seu coração já não batia mais. Não bombeava mais sangue para o seu corpo. A sua pele já estava fria, pálida, branca. O que o Senhor Jesus Cristo fez? O Senhor Jesus Cristo não fez uma cirurgia nele, não tirou o coração dele, não colocou outro coração. Não, o Senhor Jesus Cristo não fez isso. Ele simplesmente falou: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele ordenou aquele jovem que levantasse. E aquele jovem, ele não foi levantando primeiro a cabeça, depois o braço, foi vivendo, depois a perna, não. Na hora que o Senhor Jesus Cristo falou, ele viveu imediatamente, ele se levantou, todo o corpo já estava funcionando, as mãos, os braços, as pernas, os olhos vendo, os ouvidos ouvindo, a boca falando. Foi um milagre instantâneo, foi algo rápido. E a intenção do Senhor Jesus Cristo a fazer isso era demonstrar o seu poder. Era demonstrar o seu poder. Era demonstrar que Ele pode nos dar a vida eterna. Nós estamos caminhando com essa mulher. Nós estamos indo para a morte, para a condenação eterna se nós não temos a Cristo. Nós estamos indo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos oferece hoje a salvação. Então eu tenho que clamar, eu tenho que pedir a Ele. Eu pergunto, você não precisa responder, mas eu pergunto para você pensar: você já foi a Cristo? Você já pediu a Ele que lhe perdoasse os seus pecados? Você já pediu a Ele que lhe salvasse? Você já foi a Cristo? Ah, mas eu sou muito criança. Cristo salva crianças. Cristo salva crianças. Ele diz: vinde a mim os pequeninos. Ninguém é impedido de ir a Cristo. Isso é um alerta para nós. A Bíblia não foi escrita somente para nós sabermos desse acontecimento. É um alerta. O Senhor Jesus Cristo deixou isso escrito como um alerta para nós. Um alerta. Para que nós não morramos sem a salvação, sem Cristo. Então é um alerta para cada um de nós, para que nós pensemos nisso, para que nós pensemos, se nós já nascemos de novo, nós devemos nascer de novo. Ah, mas o que é nascer de novo? Eu já sou nascido, nasci já da minha mãe, eu tenho 10 anos, faz 10 anos que eu nasci. 10, 8, não sei quantos anos cada um tem exatamente, não lembro de cabeça, eu não preciso falar agora. Mas nascer aqui significa ter uma nova vida, amar a Cristo, ter o perdão dos pecados, estar caminhando não com a multidão que ia enterrar o morto, mas estar caminhando após Cristo, ou seguindo a Cristo, com aquela multidão que seguia a Cristo.
Porque as pessoas, elas têm grande pavor da morte, crianças. As pessoas, quando falam de morte, elas têm grande pavor. Sabe qual é a primeira vez que eu vi um morto? Tio viu um morto? A primeira vez que eu vi um morto foi o meu próprio pai. Eu tinha 8 anos e eu vi o meu pai morto. Então aquilo me chocou, eu fiquei extremamente chocado com aquilo. Eu fiquei com anos com aquilo na minha cabeça. E aquilo me fez com que eu me preocupasse depois de anos. Mas para onde que eu vou depois que eu morrer? Eu não estou salvo. Eu não tenho certeza da salvação. Onde que eu vou estar? Então é isso que você deve pensar. Se eu não busquei a Cristo ainda, eu tenho que buscá-lo. Mas eu sou muito jovem, então busque a si mesmo. Eu sou muito criança, mas busque a si mesmo. Porque pode ser que a morte venha à minha vida antes e eu não esteja preparado. Eu não esteja preparado. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.